Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra. E nessa introdução oracional para o mês de junho de 2023, nós vamos começar lembrando dos temas de oração agora, para este mês de junho. Primeiro, junho é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. E segundo, pela Rede Mundial de Oração do Papa, que é o nome, que agora é dado ao Apostolado de Oração do Sagrado Coração de Jesus, para este mês de junho, o Papa já lançou o seu vídeo, o vídeo do Papa, com a intenção, pela abolição da tortura. Rezemos para que a comunidade internacional se empenhe concretamente na abolição da tortura, garantindo apoio às vítimas e aos seus familiares. Rezemos para o Papa Francisco, em memória ao Papa Bento XVI, e para começarmos, nós fazemos o sinal da Santa Cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, pela abolição da tortura, nós vamos rezar uma oração a Cristo Rei, para honrarmos o mês de junho. Ó Cristo Jesus, eu vos reconheço como Rei universal. Tudo que foi feito para vós foi criado. Exerceis sobre mim todos os vossos direitos. Renovo as minhas promessas do batismo, renunciando a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Prometo viver como bom cristão. Muito particularmente empenhar-me-ei a fazer triunfar por todos os meios, a meu alcance, os direitos de Deus e da vossa Igreja. Divino coração de Jesus, ofereço-vos as minhas pobres ações para alcançar que todos os corações reconheçam a vossa realeza sagrada e que por esse modo o reino da vossa paz se estabeleça em todo o mundo. Assim seja. Rezamos também nas intenções, para as intenções particulares, as intenções para o Brasil, para o povo brasileiro, um Salve Rainha, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve, a vós bradamos degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos ódios misericordiosos a nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A seguir segue a liturgia da palavra. E nesse dia 20 de junho de 2023, 11ª semana do Tempo Comum, terça-feira, cor litúrgica é a verde, santo do dia, Santa Florentina, irmã de Santo Isidoro de Sevilha. E é uma família interessante porque são 4 irmãos e os 4 irmãos são santos. Então, Santa Filomena, São Leandro e Santo Isidoro de Sevilha, e tem mais um que eu esqueci o nome. Eu vou dar uma agilizada porque o áudio tá atrasado, tá?
e eu quero fazer a leitura de um trecho do livro Entrevista sobre o fundador do Opus Dei, de Álvaro Del Portillo, que fala sobre São José Maria Escrivá. Bem, eu não poderia começar este áudio sem falar do ataque à escola em Cambé, que é ali próximo da cidade de Londrina, no Paraná, aqui no estado do Paraná. Não é muito perto de Curitiba, está mais próximo do estado de São Paulo, né? A Londrina é a segunda ou terceira cidade maior aqui, só perde para a capital Curitiba, né? Mas em quantidade de habitantes, questão de recolhimento de impostos, se não me engano, Londrina é a segunda cidade do estado do Paraná. E aquela tragédia na escola estadual Helena Collodi, né? Eu vou falar mais pro áudio de quarta-feira, mas rezemos pelos familiares, por toda a comunidade escolar da cidade de Cambé, porque essa tragédia, ela afeta toda aquela comunidade, né? Todo aquele bairro, os pais, os alunos, colegas das vítimas, né? E para quem não sabe, aquele casal eram namorados. Cogitou-se até que o assassino tinha alguma relação com a moça que ele matou, tipo um crime passional, mas foi descartado, né? O rapaz realmente entrou para apavorar todo mundo, ele ia fazer um massacre mesmo na escola, ele estava armado, estava predisposto a isso pela quantidade de armamento que ele levou, tanto arma branca, munição, arma de fogo. E o que eu posso dizer de momento, por mais que seja difícil para as famílias, só vou deixar pontuado, ousadamente, né, minha opinião, que esse casal de namorados são mártires para a Igreja Católica, porque eram jovens católicos. A família está dando esse testemunho, está falando para todos os canais de jornalismo, seja seculares, seja católicos, tá? Eu peguei, eu não vi nada ainda no meio católico, mas teve gente que ouviu alguma coisa relacionada na Canção Nova e tudo, mas eu só vi em 2 jornais no meio secular, que é afiliada da Record aqui no Paraná e afiliada da Globo aqui no Paraná, desse amor, a Cristo, essa caminhada de namoro santo mesmo, né? E aí a reflexão que eu deixo, apesar do áudio ser de terça, eu estou gravando na quarta de manhã, a questão de meditação por mais que a gente reze, por mais que a gente faça adoração, que a gente vá lá fazer os sacramentos, confissão, comunhão, por mais que a gente coloque nossos filhos no coração de Nossa Senhora, continue colocando, mas tenha uma meditação, um ponto de dúvida no sentido da nossa caminhada, não dúvida em Deus, com relação a Deus, porque Deus realmente devemos confiar nele, no que é melhor para nós. Isso foi uma tragédia, Deus não queria isso, mas parou na morte deles, infelizmente, né? E por que eu falo que são mártires? Diz que a menina tinha se confessado. Então, eu vou falar o que eu vi no meio secular. O avô de um deles diz que achava muito bonito quando o casal se encontrava, diz que eles chegavam a fazer o sinal da cruz. Primeira coisa. Isso na afiliada da Record, a RIC TV. Passou isso, um trechinho. Aquilo me chamou a atenção, porque eu não sabia. Eu sabia que eles eram de igreja devido à foto que eu vi da menina com a Nossa Senhora, né? E o rapaz com um livro, alguma coisa da igreja. Depois, no outro canal, uma parente da menina, ligada à mãe da menina, ela falou abertamente, dando entrevista, falou, a mãe da menina não pode dar entrevista, mas eu falo em nome dela e da família. A mãe dela está pedindo muitas orações pelo assassino deles, pela conversão deles, porque ela tem certeza que a filha dela está com Nossa Senhora, que ela está no céu. Falou bem assim, gente. Isso para a rede paranaense, se quiser, né? É para chocar mesmo, tipo, é para chocar o mundo secularizado. E a partir dali eu comecei a observar a movimentação no Instagram.
Então, o Padre Paulo Ricardo, o Padre Marlon Múcio, apelos urgentes colocou. Então, eu queria deixar pontuado, né? Eu vou tentar buscar essas gravações dessas entrevistas e só colocar em áudio mesmo. Tipo, eu tô gravando aqui, vou colocar em áudio o testemunho, principalmente da menina, da família da menina, está passando para todos. Então, rezemos, né? Foi uma tragédia, foi na manhã de segunda-feira. Eu fiquei chocada, eu estava fora de casa, estava resolvendo um assunto e tinha gente olhando o noticiário via internet e o pessoal comentando, sabe? E aquilo foi muito chocante porque, mas de novo, e agora no Paraná, né? E infelizmente esse menino já ia fazer uma tragédia em agosto passado, em outra região, ali não é de Cambé, mas em outra região. E para quê? Para se mostrar, né? É mais um para se mostrar, para mostrar para os amiguinhos da Deep Web e alegar, fazer um vitimismo de que ele sofria bullying na escola. Ele realmente era um ex-aluno da escola, um rapaz de 21 anos, então ele vai ter que responder como adulto, certo? Só que, no meu entender, isso aí é como se fosse algo escuso. Ele alega que sofreu bullying, mas do jeito que ele estava armado, como se fosse aquele caso nefasto lá em Suzano, que ali foi uma tragédia medonha, né? Professores, alunos, aquela confusão toda. Então, nesse caso da escola em Cambé, a mão de Deus esteve presente, porque se você não acompanhou, eu sei que você não vai acompanhar esse tipo de assunto, mas após a morte, primeiro ele atingiu a menina, matou na hora, depois ele atingiu o rapaz, ele ficou hospitalizado, mas não resistiu, faleceu na terça-feira mesmo, né? Infelizmente, mas na hora que ele foi para o atirador foi para fazer outras vítimas, diz que a arma travou. A arma travou e nesse meio tempo entrou um senhor que estava fazendo um serviço bem em frente à escola. Ele não é policial, não é nada, diz que o homem foi no ímpeto, diz que ele viu aquela correria, ouviu tiros, ele chegando mesmo, pegou o celular dele, e na hora que ele viu o atirador, que surpreendeu de costas, ele teve coragem de imobilizá-lo, fazer com que o celular do senhor fosse uma arma. Falou, eu sou policial, só que ele não é policial. Ele num ímpeto, ele foi para parar e ficou com medo, ele achou que tivesse outra pessoa atirando também. E aí o pessoal chamou a polícia veio, recolheu o piá, o cara, né, porque 21 anos é uma criança, desculpa. Para mim é uma criança sem cabeça. Então, enquanto isso, todo mundo foi para na sala, se trancaram. Era a criança pedindo ajuda para o pai no celular para chamar a polícia. Foi um caos, mas podia ter sido muito pior. Então, na minha opinião, diante de tudo que eu estou vendo de noticiário, né, dessa comoção nessa região, né, dessa cidade muito próxima a Londrina, eu digo que esse casal é mártir. É mártir. Porque os outros os colegas deles poderiam ter sido atingidos, né? E não foram. Infelizmente parou neles. Infelizmente. Para a dor da família, né? Mas e quantos outros que podiam ter morrido? Quantos professores podiam ter sofrido? Funcionários da escola, né? É triste. É muito triste. Rezem pelo meu estado do Paraná, né? Para a região de Cambé. E vamos rezar mesmo a pedido da mãe da menina falecida, né, que está nos braços de Deus, rezar pela conversão desse sujeito, né, dessa criatura sem cabeça, certo? Promovendo ódio e matança generalizada que tem a ver com a Deep Web. Essa é a única coisa que, assim, por mais que seja teoria da conspiração, para mim ele é um manipulado, ele quer se mostrar, quer se sentir o herói, mas não vai conseguir, não vai. Então, você quer rezar por esse casal de jovens namorados da Igreja Católica, tementes a Deus, participavam de sacramentos, participavam de um grupo de oração, pois saiba que a vida deles não foi em vão. Essa morte também não foi em vão. Essa trajetória curta deles na Terra não foi em vão. Tá? Tá certo? Muito bem. Eu vou fazer a leitura do parágrafo do livro, então, a respeito de São José Maria Escrivá,
tá certo? Então eu parei com relação à manifestação do amor de São José Maria Escrivá, Santíssima Trindade. Então vou dar continuidade. A sua tendência a usar o número 3 ou o número 9 notava-se também em muitos outros detalhes. Talvez o mais significativo tenha sido os 999 pontos de caminho. Durante uma audiência privada, o Papa Paulo VI perguntou-lhe por que tinha escolhido esse número. O nosso fundador respondeu, por amor à Santíssima Trindade. Lembro-me de que para a primeira edição de Caminho, mandou desenhar uma capa então muito original que consistia numa série de silhuetas do número 9, dispostas em coluna. O comentário que o padre escreveu sobre as 14 estações da Via Sacra é um testemunho da sua devoção, do seu amor à Santíssima Humanidade de Cristo. Desde que o conheci, observei que na sua oração pessoal, ou quando pregava uma meditação ou dava uma aula, como também quando trabalhava à mesa, punha diante de si um crucifixo bastante grande, de 10 ou 12 centímetros, que trouxe sempre no bolso, talvez até 1950. O seu irmão Santiago, admirado dessas dimensões, dizia que era um crucifixo de ordenança, aludindo às pistolas dos militares. Realmente pode-se dizer que o crucifixo era a arma do nosso fundador. Quando, com o fim da Guerra Civil, na Espanha, entrou em Madrid, ao mesmo tempo que as tropas que tinham libertado a cidade, muita gente se aproximou dele para beijar-lhe a mão, porque fazia 3 anos que não via um sacerdote com a veste talar, mas o padre dava-lhes a beijar o crucifixo, e isto aconteceu-lhe muitas vezes durante aqueles anos. Também nos aconselhava a trazer sempre conosco um crucifixo e a colocá-lo sobre a mesa antes de começarmos a estudar, a ler ou a trabalhar para nos mantermos na presença de Deus e transformarmos assim o nosso trabalho em oração, unindo ao sacrifício da cruz. Nos últimos anos da sua vida, encomendou ao escultor romano Essincalepori um Cristo crucificado, mas queria-o ainda vivo, representando o Senhor antes de morrer, com os olhos abertos e voltados para quem rezasse aos seus pés. Mandou fazer 2 exemplares destinados, um a Ermida, que fizera construir expressamente em Cavabianca, sede do Colégio Romano da Santa Cruz, e o outro a uma capela do Santuário de Torres-Ciud. Pensou que este detalhe reflete o espírito do nosso fundador. Desejava que as pessoas contemplassem Cristo na cruz, olhando para cada um de nós antes de morrer e dizendo: sofro tudo isso por ti. Desse modo, queria exortar-nos a pensar na justiça divina, a olhar o Senhor que parece dizer aos pecadores: isto é por ti. Os meus sofrimentos são por ti. Se não retificas, ficarás separado de Deus para sempre, no inferno. Mas, ao mesmo tempo, animava-nos a considerar o amor de Deus que nos olha e nos diz: todos esses sofrimentos são por ti, mas tu deves ajudar-me a redimir. Não me ofendas nunca mais. Para amanhã segue esse capítulo a respeito das devoções de São José Maria Escrivá, tá? Outro detalhe importante que eu não sei se é verdade, mas eu acredito que sim, é a respeito dos sobrenomes espanhóis. Porque São José Maria Escrivá de Belenguer ou Belenguer. Como somos de uma tradição portuguesa, o último sobrenome é o sobrenome do pai e que define a família. Agora, com o direito civil mudou bastante essa questão, né? Mas até uns 50 anos para trás era isso. O que perpetuava qual era a importância do sobrenome, família Pereira, Oliveira, era o último. Na Espanha, que eu saiba, ou que me falaram, não é o último sobrenome. O último sobrenome é como se fosse o sobrenome da mãe. Por exemplo, José Machado Ferreira. Aqui em Portugal, em Brasil, ele pertence à família Ferreira. Machado é da família da mãe do senhor José, certo? Mas vamos supor, lá na Espanha, José Machado Ferrez. Estou só jogando assim no ar. Não é o Ferrez que é o sobrenome principal do pai, e sim o Machado. Tá? Então, quando a gente chama São José Maria Escrivá, é porque o Escrivá, ele pertence à família Escrivá, né? Belenguer provavelmente é da mãe. Então, eu acredito que seja isso, tá? Então, quem é descendente de espanhóis, que tem contato com os avós, bisavós, pergunte se não é isso. Se o nome do pai, ele não vem antes do último. Não sei por quê que é assim, tá? Me falaram.
Isso na época da faculdade. Então eu não tenho certeza se é isso, porque eu não tenho descendência espanhola, não conheço ninguém da Espanha. Então, mas caso alguém cogite, cogite assim, mas por que não é um sobrenome? Então é por conta disso. Tá certo? Muito bem. Vamos para a leitura da palavra de agora. Primeira leitura dessa terça-feira, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículos de 1 a 9. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio às grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transformaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo seus recursos e mesmo além de seus recursos por sua própria iniciativa, e com muita insistência nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. E indo além de nossas expectativas, puseram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa pela vontade de Deus. Por isso, solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 145, 146, com refrão: Bendiz a minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida, cantarei ao meu Deus sem cessar. Bendiz a minha alma ao Senhor. É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e põe no Senhor a esperança. O Senhor fez o céu e a terra, fez o mar e o que neles existem. O Senhor é fiel para sempre. Bendiz a minha alma ao Senhor. Faz justiça aos que são oprimidos, ele dá alimento aos famintos, é o Senhor que liberta os cativos. Bendiz a minha alma ao Senhor. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendiz a minha alma ao Senhor. Evangelho de hoje. Evangelho de hoje, Mateus 5, versículos 43 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho deste último domingo, dia 18, Mateus 9, versículos 36, indo até o capítulo 10, versículo 8, em que Jesus fala vários assuntos. Ele fala que as multidões são como ovelhas sem pastor, pede para que rezemos para que o dono da messe traga mais trabalhadores. Aí ele escolhe os 12 apóstolos, ele monta a sua equipe de apóstolos e dá orientações de como eles devem ir visitar as pessoas e evangelizar. Gente, eu vou parando por aqui, eu tenho que dar continuidade às gravações, tá? Então, vou dar continuidade novamente a esse assunto do casal, infelizmente, que faleceu, vitimados por um assassino na escola em Cambé, porque de repente a pessoa não quer ouvir o de terça-feira, mas vai acabar ouvindo de quarta, né, o áudio. Então, em algum momento alguém vai ouvir, tá certo? Um abraço a todos, fiquem em paz na